Tudo se inicia quando Carlinhos olhava fixamente para o pai, com os olhos cheios de esperança. Ele implorava para Carlos Daniel levá-lo até a avó Isabel. Paulina, ao lado, apoiava o pedido do menino. Dizia que se aquela senhora o acolheu, era porque tinha um bom coração. Mas Carlos Daniel não gostava de ouvir isso. Pediu para Paulina parar de defendê-la, ainda assim ela continuou firme em sua opinião. Enquanto isso, na delegacia, o delegado falava ao telefone com urgência. Dava ordens para que sua equipe fosse imediatamente até a casa de Moacir. Ele queria aquele homem ali, na delegacia, o quanto antes. Na fábrica, Stephanie demonstrava preocupação com o irmão. Achava que Rodrigo não deveria continuar envolvido naquela confusão entre Paola e a usurpadora. Queria que ele denunciasse logo tudo. Rodrigo pedia calma, mas Verônica se intrometia, dizendo que talvez fosse melhor evitar escândalos. Stephanie, inconformada, lembrava dos casamentos fracassados do irmão e dizia que ele não deveria se casar outra vez. Rodrigo discordava, afirmando que ainda era jovem. Verônica concordava com ele. Nesse momento, William entrou comentando que o cunhado gostava de mulheres bonitas e inteligentes, e que Verônica era exatamente isso. A frase deixou Stephanie irritada. No hotel, Carlos Daniel não escondia a indignação. Comentava que aquela mulher manteve seu filho escondido e ainda teve coragem de pedir dinheiro. Paulina rebateu, lembrando que quem ofereceu o dinheiro foi ele. Carlinhos, já sem paciência, pediu que parassem e disse com firmeza que queria ver sua avó. Paulina o tranquilizou, prometendo que logo isso aconteceria. Pediu para ele contar toda a verdade, porque aquela senhora merecia justiça. Nas ruas, os policiais avistaram Antônia caminhando sozinha. Gritaram seu nome e ela, assustada, correu. Eles foram atrás. Quando finalmente a alcançaram, ela se virou, espantada, perguntando como sabiam seu nome. Eles explicaram que ela precisava acompanhá-los, pois estava sendo acusada de ter roubado um menino. Antônia negou com veemência, dizendo que não havia feito nada. Mesmo assim, foi levada até o carro da polícia. Na casa de Moacir, a batida na porta interrompeu o silêncio. Ele abriu e deu de cara com a polícia. Sem resistência, aceitou acompanhá-los. Na fábrica, Verônica aproveitou um momento a sós com Rodrigo para dizer que a nova esposa de Carlos Daniel não deveria morar na mansão. Argumentou que aquela casa guardava muitas lembranças do passado. Rodrigo concordou. Disse que talvez fosse mesmo melhor seu irmão mudar de lugar. Mas Verônica alertou, ele não podia se afastar dos filhos. Rodrigo a tranquilizou, dizendo que os meninos ficariam bem com vovó Piedade e Adelina. Acrescentou que poderia visitá-los sempre que quisesse. Admitiu também seu medo de que Carlos Daniel se envolvesse com outra mulher desequilibrada. Verônica, emocionada, disse que só queria o bem dele. Na delegacia, Antônia e Moacir foram levados até a sala do delegado. O interrogatório começou. Ele queria saber quem havia pedido dinheiro pelo menino. Os dois negaram envolvimento. O delegado questionou como Antônia havia encontrado a criança. Ela explicou que a irmã o achou machucado num barranco e o levou para casa, mesmo contra sua vontade. Quando ele perguntou quem fez a exigência de dinheiro ao pai da criança, Antônia, após um silêncio desconfortável, admitiu que tinha sido ela. Enquanto isso, Carlinhos perguntava a Paulina quando veria sua avó. Ela garantiu que logo. Um inspetor apareceu e explicou que o delegado ainda estava interrogando Moacir e a irmã de Isabel.
Ao saber disso, o menino se animou, queria muito ver Moacir também. Na fábrica, Rodrigo desabafava com Patrícia. Estava incomodado com o fato de Carlos Daniel ter deixado Paulina ficar na mansão. Mas deixou claro que não se envolveria, era decisão do irmão. Patrícia sugeriu que ele tentasse perdoar Paulina. Lembrou que ela tinha feito muito pela família. Disse que seria bom se ela pudesse ficar por perto. Na sala do delegado, o interrogatório seguia tenso. Ele queria saber onde estava o dinheiro do resgate. Antônia jurava que não havia recebido nada. O delegado questionou se Moacir e Isabel sabiam de tudo. Antônia defendeu os dois, disse que eles não queriam que ela pedisse nada. O delegado então virou-se para Moacir, que confirmou tudo o que Antônia disse. Explicou que Isabel encontrou o menino ferido e o levou por compaixão. Definiu a cunhada com uma única palavra: santa. Na mansão, vovó Piedade conversava com Paulina por telefone. Ela contou que estava com Carlos Daniel e Carlinhos na delegacia. O menino iria reconhecer as pessoas que estiveram com ele. Depois, voltariam para casa. A vovó quis saber se Paulina ia para ficar. Paulina respondeu que sim, mas explicou que era por insistência de Carlos Daniel, para proteger Carlinhos e evitar escândalos. A vovó perguntou, esperançosa, se ela havia dito a ele que o amava. Paulina, com tristeza, respondeu que não. Disse que aquele amor era impossível. Minutos depois, o inspetor apareceu para buscar Carlinhos para o reconhecimento. Carlos Daniel quis ir junto, mas o inspetor assumiu a responsabilidade. Carlinhos entrou na sala e encontrou Antônia. O delegado perguntou se era ela quem o havia sequestrado. O menino negou. Disse que sua avó o encontrou num barranco. O delegado insistiu, tentando fazê-lo lembrar se outra mulher o levou de casa. Carlinhos respondeu que não conseguia lembrar de nada antes disso. Do lado de fora, Carlos Daniel estava inquieto. Queria saber por que estava demorando tanto. Paulina tentou acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem. Ele desabafou, dizendo que só queria ver o filho curado. Paulina afirmou que isso aconteceria, mas era preciso ter fé. No interior da delegacia, Antônia foi levada para a cela. Assim que entrou, se deparou com Isabel. Com raiva, disse que estava ali por culpa dela. Logo depois, o inspetor pediu que Isabel o acompanhasse. Antônia ficou sentada, furiosa, remoendo mágoas. Na sequência, Carlinhos avistou Isabel. Correu até ela e a abraçou com força. A cena deixou o delegado e o inspetor surpresos. O menino perguntou se ela estava presa. Isabel confirmou, explicando que estavam dizendo que ela o roubou. Carlinhos então garantiu que já havia contado tudo. Disse que explicou como tudo aconteceu. O delegado, intrigado, perguntou como ele havia saído de casa com aquela senhora. Carlinhos, com os olhos marejados, insistia que não havia sido levado à força. Contou que Isabel o encontrou machucado, caído num barranco, mas o delegado não parecia convencido. Continuava pressionando, até que o menino não aguentou e começou a chorar, abraçando Isabel com força. Sensibilizada, ela pediu que parassem com aquilo, pois estavam machucando ainda mais o garoto. Em meio às lágrimas, Carlinhos pediu para que seus pais conhecessem Isabel. O delegado, então, mandou o inspetor chamá-los. Pouco depois, Carlos Daniel e Paulina entraram na sala. Assim que viu os dois, Carlinhos correu e apresentou Isabel como sendo a mulher que cuidou dele com carinho.
o delegado achou melhor deixá-los sozinhos para conversar. Paulina se aproximou, emocionada, e agradeceu por ela ter acolhido o menino. Carlos Daniel, com o olhar fixo, queria entender melhor o que tinha acontecido. Isabel contou que estava voltando para casa com Antônia, sua irmã, quando escutou um choro vindo do mato. Ao se aproximar, viu um menino ferido, com a cabeça machucada. Era Carlinhos. Carlos Daniel quis saber por que ela não procurou a polícia, e Isabel, com a voz trêmula, disse que teve medo. Além disso, se apegou ao menino como se fosse da família. Carlinhos, então, implorou ao pai para ajudá-la, dizendo que sua avó não fez nada de errado. Carlos Daniel respondeu que a decisão cabia à polícia, mas Paulina tentou acalmar o menino, pedindo paciência. Isabel explicou que simplesmente não conseguia deixá-lo ali, sozinho e ferido. Paulina, tocada, se virou para Carlos Daniel e disse que ele precisava enxergar que aquelas pessoas só fizeram o bem. Foi nesse momento que Moacir entrou na sala, e Carlinhos ficou radiante ao vê-lo. Lembrou-se das histórias que ele contava e isso fez Carlos Daniel refletir. Na sala ao lado, o delegado discutia com o inspetor. Disse que, apesar de todo o interrogatório, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão concreta. Sem provas contra Isabel e Moacir, decidiu que os dois seriam soltos. Apenas Antônia continuaria detida. O delegado afirmou ainda que agora precisariam investigar Paulina Martins, pois ela poderia ter tirado o menino de casa. Enquanto isso, no hospital, Carlinhos passava por exames. Carlos Daniel e Paulina esperavam do lado de fora, apreensivos. Quando o médico apareceu, trouxe boas notícias. Explicou que a memória de Carlinhos voltaria aos poucos e que ele já podia ir para casa. Acrescentou que, com o carinho de uma mãe como Paola, a recuperação seria mais rápida. Bem longe dali, dentro de um avião, Paola e Douglas seguiam viagem. Ele sugeriu que ela descansasse um pouco, mas Paola dizia que estava se sentindo estranha. Mesmo assim, preferia ficar acordada. Curiosa, perguntou o destino do voo. Douglas respondeu que estavam indo para Nova York, e que poderiam ficar lá o tempo que ela quisesse. Paola sorriu, dizendo que adorava a cidade e pretendia passar pelo menos um mês por lá. Porém, ao se levantar, sentiu uma forte dor na nuca e desmaiou. Na mansão, Lisete corria animada avisando a todos que seus pais estavam voltando com Carlinhos. Quando o carro chegou, todos estavam reunidos para receber o menino de volta. Era um momento muito esperado por todos. Enquanto isso, Osvaldo tomava seu café tranquilamente. Brígida se aproximou, e ele quis saber se ela sabia de alguma novidade sobre Paulina. Brígida disse que não, mas contou que Dona Lourdes tinha falado coisas boas sobre ela. Osvaldo comentou que isso seria mais do que justo, já que Paulina quase conseguiu curar sua mãe. Brígida riu e disse que Paulina também falou algumas verdades sobre ele. Perguntou se ele não ficou chateado. Mas Osvaldo respondeu que não, pois agora Lourdes estava mais dedicada à mãe e menos ciumenta com ele. De volta à mansão, Carlos Daniel apresentou a família para Carlinhos. Pediu que ele desse um beijo na vovó Piedade, que se emocionou ao rever o neto. Paulina aproveitou para contar que o menino havia perdido a memória. Lisete perguntou se a mãe ia viajar de novo, e Paulina garantiu que não. A vovó então a abraçou com carinho e agradeceu por tudo o que ela fez. Dentro do avião, o clima era de tensão. Douglas e Braulio tentavam reanimar Paola, mas ela não dava nenhum sinal. Braulio disse que ela não parecia estar fingindo, e Douglas, preocupado, disse que assim que pousassem,
a levaria direto para o hospital. Chamou novamente por Paola, mas ela permanecia desacordada. Na mansão, Paulina conduzia Carlinhos pelos corredores. Contou a ele que aquela agora era sua casa. O menino disse que tinha gostado muito, e sugeriu que Isabel e Moacir fossem visitá-lo um dia. Paulina respondeu com um sorriso que talvez isso acontecesse sim, no momento certo. Em seguida, Carlos Daniel teve uma conversa séria com a vovó Piedade. Disse que o filho ainda estava abalado e que Paulina era essencial nesse momento. A vovó, sábia como sempre, comentou que ele jamais entregaria Paulina à justiça, porque ela o amava. Mas Carlos Daniel foi direto: Paulina não era sua esposa. Mesmo assim, a vovó afirmou com convicção, ainda podia ser. Mais tarde, Rodrigo conversava com Stephanie, William e Leda. Contou que Paulina, a usurpadora, havia voltado à casa com Carlinhos e Carlos Daniel. A notícia causou revolta. Rodrigo informou que todos jantariam juntos naquela noite e pediu que fossem respeitosos, principalmente por causa da vovó. Stephanie achou isso um absurdo e disse que Paulina só sabia causar confusão, e que ela não podia voltar à fábrica. Rodrigo relembrou que foi justamente Paulina quem conseguiu o dinheiro quando eles mais precisavam. Leda retrucou dizendo que ela fez isso pensando em si mesma, mas Rodrigo insistiu que Paulina não tirou vantagem de nada. William acrescentou que ela nem teve tempo, já que foi descoberta. Logo depois, Leandro apareceu e deu uma notícia inesperada: queria renunciar ao seu cargo de líder na fábrica. Disse que estava sendo desrespeitado e humilhado pelos funcionários. William ouvia tudo com um sorriso escondido. Rodrigo tentou convencer Leandro a continuar, mas Stephanie interferiu. Disse que, se ele não queria mais, era melhor não insistir. Na mansão, Paulina estava sozinha em seu quarto, mergulhada em pensamentos. Acreditava que Carlos Daniel jamais poderia amá-la, pois ela lembrava demais Paola. Um pouco depois, bateram na porta. Lalinha entrou e avisou que o patrão a esperava na biblioteca para uma conversa. Paulina desceu e encontrou Carlos Daniel à sua espera. Ele foi direto: haveria uma reunião de família, e queria que ela estivesse presente. Paulina hesitou, dizendo que talvez não fosse apropriado. Mas Carlos Daniel insistiu. Contou que a fábrica estava enfrentando problemas e que a vovó acreditava que só ela podia ajudar. Ele também achava isso. Então, olhando em seus olhos, fez uma pergunta inesperada: quis saber se Paulina aceitaria se casar com ele. Ela ficou sem reação, completamente surpresa. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.